Bom dia, vou convidá-los a ficarem de pé para nós rezarmos, pedir para o Espírito Santo nos inspirar, que seja o mero instrumento dele para o que cada um precisa ouvir nessa manhã de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso, Venha a nós o vosso reino. Virgem Prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. vou convidá-los também para nós lermos o Evangelho de hoje, especialmente o finzinho dele, Lucas 10, de 21 a 24. Foi providencialmente escolhido para nós. Quem quiser acompanhar, está na liturgia do dia, mas eu vou pegar a parte final, Lucas 10, 21 a 24. Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Podem sentar, por favor. Gente, é tão bonita a providência divina, né? Hoje é dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus da Sagrada Face, minha padroeira. Eu sou avó da Maria Teresa, eu sou devota de todas as Santas Terezas. Então, achei uma delicadeza de Deus receber esse convite do Padre Osvaldo para especialmente hoje estar aqui com vocês e também celebrando o aniversário dele. Também achei muito providencial esse texto de hoje, né, esse evangelho de hoje, porque é isso, Deus quis revelar a nós, todas que estamos aqui, os meios de crescimento espiritual no Reino Cristo. Né? Todas nós estamos aqui porque somos chamadas ao Reino Cristo. E tantas pessoas quiseram ouvir o que Jesus quis falar, muitas pessoas ainda hoje não querem ouvir ou não puderam ouvir. Então, felizes somos nós, nossos olhos que conseguem ver, nossos ouvidos que conseguem ouvir, nosso coração que consegue amar essa palavra linda de Jesus. Então, eu queria dar as boas-vindas a todas. A Cris perguntou, mas eu não consegui ver. Quem é que está vindo pela primeira vez? Tem algumas amigas da nossa equipe. E eu trouxe, gente, providencialmente minha avó. Porque eu fiquei pensando assim, ó, se lá só tiver... Eu fiquei imaginando, sabe, o último mistério que nós contemplamos? Jesus pregando para os grandes conhecedores da lei. É assim que eu me imaginava, não como Jesus Deus, né? Mas como uma criança pequenininha falando aqui para os doutores da lei. Aí eu falei, eu vou convidar alguém que nunca veio para saber do que eu estou falando, e assim eu posso explicar como se fosse com muita humildade para alguém que não conhece
que nós todos recebemos essa revelação. Então, se eu perguntar para vocês assim, né? Quais são esses meios de crescimento espiritual? A gente vai ver que muita coisa a gente já sabe, já faz, e às vezes não paramos para organizar igual eu parei para organizar para vocês. E o nosso tema é muito, muito bonito, né? A virtude da mansidão. Minha mãe sabe que é a virtude que eu mais peço a Deus. Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao seu, ao vosso. Então, Jesus também nos convida a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, com muita humildade, eu aceitei esse convite do Padre Osvaldo para estar aqui com vocês. E Deus é tão bom, é tão generoso que eu sou professora há mais de 20 anos, já dei aula assim, para mais de 2.000 professores, mas quando a gente recebe um convite para falar para as amigas do coração, que conhecem aquele tema muito melhor que a gente, aquilo dá um friozinho na barriga. Mas Deus é tão bom que no sábado passado eu fui fazer um curso de formação para mestre, e um padre, um grande formador que estava lá, falou: gente, me deu um friozinho na barriga de falar para vocês. Eu falei: ô Senhor, eu entendi. Então acontece com todo mundo. Então, com muito carinho, com muita humildade e com muita confiança de ser o instrumento do Espírito Santo aqui para vocês hoje. Então, assim, pensando nas amigas que estão vindo pela primeira vez, e pensando na minha vozinha, a nossa igreja é santa, é una, é católica e apostólica. Ela é una, mas ela tem vários carismas. Isso é uma limpeza. A gente tem, por exemplo, a renovação carismática católica, que é um lindo carisma. Nós temos, por exemplo, o Opus Dei, e nós temos o Reino Cristo, que é o meu carisma. Muitas que estão chegando hoje, talvez ainda não tenham identificado, estejam na dúvida, mas eu tenho a graça de falar aqui para vocês, olhando para Jesus, que esse é o meu carisma. Então, assim, o que eu vou compartilhar com vocês é o que de fato eu vivo e que sou muito, muito grata a Deus por tudo que eu aprendi na nossa família em Cristo. Então, com muito carinho, com muita humildade, e uma coisa que eu aprendi, uma frase que é bíblica, mas que eu aprendi com as minhas amigas do Reino Cristo, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, essa é a intenção aqui hoje. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês pegarem, eu não sei se coloquei direito aí, um papelzinho laranjinha, se não deve ter do seu lado, se não vou pedir para as minhas amigas ajudarem. Lá ele me ajuda a entregar para quem não tem um papelzinho laranjinha. Obrigada. Quais são os meios de crescimento espiritual que você tem? A gente vai em um minutinho, vou marcar assim no relógio mesmo. Em um minutinho. Quais são os meios de crescimento espiritual que você tem na sua vida? Que você já reconhece, que você já identifica, que você já sabe que aquilo é um meio de crescimento espiritual, é um meio que te leva à santificação. Anota, por favor. Deu aí um minutinho. Tem gente que está empolgada, que bom. Pode continuar escrevendo se quiser. Pode falar: Jesus, não estou lembrando, me ajuda a lembrar que ele é incrível como ele nos ajuda. Então, antes de nós chegarmos aos meios para crescimento espiritual, a gente pode falar também dos nossos requisitos.
tão lindos que o Reino de Cristo nos oferece, a gente tem que ter. Em primeiro lugar, eu tenho que ter tempo para Deus. Antes de mais nada, não adianta nada a gente fazer uma listinha desses meios se eu não dedicar e investir tempo. Tempo com amor, tempo de doação, tempo que a gente sabe que é para nós estarmos com o nosso melhor amigo. As casadas sabem que às vezes a gente tem que deixar de fazer o que a gente precisa fazer para estar com o marido, para se dedicar à família, e faz com muito amor. Mas a gente sabe que está ali naquele momento porque eu preciso estar, preciso investir naquele tempo à família. Eu acho que para mim é o que também funciona, né? Eu preciso daquele tempo com Deus. E esse tempo é diário. Diário, a gente vai ver os meios já, e são compromissos de amor diários. Então, primeiro tempo para Deus. Uma vez eu gosto muito, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais, mas eu gosto muito de, depois da missa, fazer a Lexio Divina. Para mim é um horário que melhor funciona. Então, acaba a missa, eu fico lá, recolhida, rezando. E uma vez uma amiga muito querida passou e falou: quando eu me aposentar, eu também vou fazer isso. Falei: nossa, mas está tão longe. Foi a primeira coisa que eu pensei. Segundo, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantos alunos, tantas coisas para resolver. É uma questão de prioridade, né? Então, tempo para Deus como tempo de prioridade. Às vezes, por exemplo, eu tenho que dar aula na UNB às 8. Não dá para ir à missa na Guadalupe às 7h30. Eu vou às 6h30 lá na Nossa Senhora, na igrejinha, na Nossa Senhora Aparecida. Então, é uma questão realmente de priorizar. Eu quero estar com Deus. Não é ninguém que me manda, que me obriga. Às vezes as pessoas nem sabem, né? O céu é tão cedinho que ninguém nem viu. Mas é com muito amor mesmo. Então, o primeiro requisito que eu diria, tempo para Deus. Isso que a gente sabe que nós não somos nada assim. O segundo requisito, o recolhimento. Eu já tentei, na época de pandemia, assistir a missa online e tentar ficar na frente do computador. Para mim não dava certo. É um tempo realmente recolhida naquele ambiente. Para mim funciona realmente, é na presença de Jesus, na paróquia. Então, esse tempo para Deus com recolhimento. Depois, com muita sinceridade, com muito amor, é saber para que eu vivo, né? Qual a minha missão da vida, qual é o sentido da vida. Então, com muita sinceridade, com muito amor. Depois, a virtude da mansidão e da humildade, que é o nosso tema de hoje, né? A mansidão. Mansidão para deixar Deus agir na nossa vida. Saber escutar Deus e saber agir conforme o que Ele espera para nós. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: eu queria ter a sua fé. Vocês já devem ter ouvido muito isso. Nossa, que bonita a sua fé, eu queria tanto ter fé. Mas a fé é uma virtude que nós recebemos no batismo, né? Então, todas nós batizados recebemos essa virtude, mas nós podemos decidir cultivar ou não. E é igual uma plantinha mesmo, eu cultivo todos os dias. E eu posso deixar a planta no melhor lugar da casa, receber um solzinho, colocar um adubo, ter um horário certinho para aguar. Ou eu posso deixar aquela planta ali e ela seca, ela morre. Às vezes eu tento ressuscitar jogando uma aguinha, tento colocar um adubo lá por cima, mas não afofa a terra. É muito parecido, né? Como é que eu vou cultivar essa fé? Então, será que eu entrego meu coração a Deus verdadeiramente, né? A gente cultiva ou não cultiva? É uma confiança, e é uma confiança em uma pessoa. Não é uma ideia, né? Não é um ser que existiu há mais de 2000 anos atrás e que a gente fica lembrando essa ideia. É uma confiança viva em um Deus vivo que está aqui presente no meio de nós. Então, isso faz toda a diferença para esses meios. Eu ainda não entrei, né, nos nossos meios, eu sou todos requisitos. Se a gente não tiver essa virtude da mansidão, da humildade, para receber tudo que Jesus tem para nós, os meios não vão ter o efeito que a gente gostaria. Então, se eu me encontro com Ele só de vez em quando, só quando eu preciso, quando eu estou em apuros, ou quando sobra tempo, ou quando eu estou
debaixo das cobertas, já deitado para dormir, no escuro? Será como é que vai ser esse relacionamento de amizade íntima? Será que vai ser fortalecido? Então, nós precisamos construir uma relação de amor com Ele. Então, a gente sabe, né, que essa fé precisa ser cultivada, ser estimulada, incentivada, e aí nós vamos pensar nesses meios. Porque eu preciso primeiro conhecer Jesus, ser seduzida por Ele, encantada por Ele, para aí sim fazer o que Ele nos orienta, o que Ele nos pede, o que Ele nos ensina e de fato segui-lo, de fato querer estar com Ele todos os dias. Né? Uma pessoa que eu nem conheço, só dou um oizinho, por que eu vou querer estar com aquela pessoa? Né? Às vezes basta um aceno, um bom dia, já foi suficiente. Mas tem gente que eu gosto tanto que eu quero estar com ela todos os dias. Uma vez eu falei com meu marido, estou indo para adoração. Ele falou, mas por que tem que ir lá, reza daqui? Eu falei, olha, por exemplo, a minha mãe, eu adoraria estar lá com ela presente todos os dias. Às vezes só dá para dar um telefonema e eu rezo daqui. Mas hoje eu posso e eu quero estar presente. Eu quero dar aquele abraço, eu quero deitar no colo, eu quero escutar, olhar olho no olho. Então é bem isso, né? Um relacionamento pessoal, presencial. Então a gente sabe, né, que Cristo vai nos transformando em cada Eucaristia, em cada confissão, em todas as ocasiões, né, que a gente pode se relacionar com Ele, a gente sai diferente, e eu sei que vocês sabem muito bem disso. Então, para a gente começar, agora sim, com os meios de crescimento espiritual, eu queria dizer para vocês assim, a gente chama de compromissos. É o nome que a gente tem com o Cristo, né? São os nossos compromissos diários, quinzenais, mensais, anuais. Mas a gente precisa entender que não é um compromisso como no sentido de uma obrigação. É o quê? É um amor. É um amor e uma fé e uma confiança de que aquilo vai me levar mais próximo de Deus, que aquilo vai fortalecer minha fé, minha esperança, minha confiança e vai aumentar minha intimidade com Cristo. Então, esses compromissos são compromissos de amor. Aí, agora sim, tendo isso bem claro, a gente pode falar dos nossos meios de crescimento espiritual. Quando o Padre Osvaldo estava conversando comigo, me orientando em relação ao tema, aos conteúdos, ele falou assim, primeiro de tudo, certamente, é a oração. A oração é a prioridade, é indiscutível, é o principal, é o maior meio de estar mais próximo de Cristo. Ótimo. Então eu fui organizando aí os nossos compromissos de amor, pensando nessa prioridade e tentei organizar por temas, porque nosso Padre Osvaldo faz isso de forma tão linda, né? Geralmente ele numera e aí vai nos ajudando a nos organizarmos quando ele faz uma palestra, uma meditação, uma homilia. Então eu dividi em 3 momentos. Um momento pessoal com Cristo, e aí a gente já vai ver quais são esses momentos que o Reino Cristo nos oferece. Momentos com o nosso diretor, com a nossa diretora espiritual, e momentos com Cristo e com santas amigas ou com a nossa comunidade. Então, nesse momento pessoal com Cristo e no primeiro de oração, a gente tem aquelas orações da manhã, o oferecimento do dia. Não é para fazer como um compromisso, uma obrigação, a primeira coisa que eu tenho que fazer da manhã. É realmente como um relacionamento de amor. Vocês já pararam para pensar como é que a gente começa o dia? Se a gente fizer como primeira coisa, e eu aprendi com a minha amiga Vera, que é antes de levantar da cama, ainda deitadinho com os pezinhos balançando, a gente, primeira coisa, meu Senhor e meu Deus. É muito bonito a gente falar, o primeiro momento do dia ser de relacionamento com Deus. Não é? Muito lindo. Depois a gente se relaciona diretamente com Jesus Cristo, não é? E depois que a gente diz, minha mãe. Então olha que bonito começar o dia saudando e nos relacionando com essas pessoas tão lindas da nossa vida. Então nosso primeiro meio de crescimento espiritual, as nossas orações da manhã, nosso oferecimento do dia.
E eu sempre gosto muito de, a gente tem uma série de rotinas, né? Inspirar, Senhor, meus pensamentos, sentimentos, às vezes eu até acrescento palavras, atos, obras, para que todos eles sejam por amor a vós. Olha que coisa linda, né? É exatamente o maior ensinamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, de fazer cada coisa do dia por amor a vós. E é assim que a gente começa também o nosso dia. Depois, como é que nós começamos aqui hoje o nosso retiro? Rezando o terço. E olha, uma oração que eu aprendi, na verdade uma meditação que é uma oração mesmo, do Papa João Paulo II, quando ele diz assim, o terço era a oração predileta dele. E aí ele fala, mas para que seja a minha oração predileta, eu preciso rezar. E se eu já não rezo com frequência, eu preciso rezar melhor cada dia, meditando cada mistério, com mais consciência de que cada Ave Maria é um presente para Nossa Senhora, é uma rosa para Nossa Senhora. E aí nós temos várias formas de rezar bem o terço, eu gosto muito, e às vezes quando a cabeça está mais agitada, em cada Ave Maria a gente poder oferecer para alguém, para uma pessoa que precisa, para uma intenção, né? Algo muito, muito lindo. E eu confesso para vocês que eu aprendi a rezar o terço em comunidade no Reino Cristo. Eu até, se perguntar talvez para as amigas da nossa primeira equipe, pode ser que alguém até se lembre, porque quando a gente ia numa integração rezar o terço, gente, me dava uma agonia, porque eu me perdia, sabe? Eu começava a falar, mas eu não conseguia me concentrar. Aí eu olhava o sapato da amiga, olha o cabelo bonito. Estou revelando aqui para vocês com toda sinceridade. Hoje, eu acho tão belo a gente se unir para rezar junto. E eu aprendi isso rezando junto por uma intenção. Então, às vezes, é alguém que está precisando de uma oração e a gente fala, vamos nos unir. Não é unir para falar, oh, coitado, e agora o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Não, a gente vai se unir para rezar. E aquilo é tão lindo, porque às vezes que eu tive essa oportunidade de me reunir com a minha equipe para rezar um terço, às vezes eu nem conhecia a pessoa. Quando você conhece, parece que aquela pessoa também é da sua família. Foi assim com o irmão da Lindalva e a cunhada. Quando eu conheci, eu falei, gente, são meus irmãos também. E aí a gente vê a vivência da caridade na prática, né? Você rezar sem interesse por alguém que você não conhece e depois você ter aquele amor de como se fosse um irmão. Eu acho que essa é uma expressão verdadeira do que Cristo nos ensina, né? De amar o outro como Ele nos amou. Então é muito, muito bonito, ainda mais quando é às 6 da manhã, né, Cláudia? Aí fica lindíssimo. Um outro meio de crescimento espiritual que nós temos é o Ângelus, e aí a gente tem a Regina que ajuda, que manda, que lembra, que no meio daquela rotina você recebe uma mensagenzinha com a imagem de Nossa Senhora, lá vem o nosso Ângelus. Para finalizar a etapa das orações que nós temos como compromissos de amor, nós temos as orações da noite, então a gente finaliza o nosso dia agradecendo a Deus, fazendo aquele balanço espiritual do dia. E que bonito, né? Como esse balanço nos ajuda também a nos prepararmos para a confissão, para avaliar o que não foi legal, o que poderia ser diferente, às vezes fazer um planejamento para o dia seguinte. E aí eu falo para vocês, muita gente fala, e esse para mim é o mais difícil. Para mim é um dos mais difíceis também, porque a gente já está cansado com tanta rotina do dia a dia. Mas se você entender como, agora eu vou conversar aqui, vem cá, vamos bater um papo, vamos avaliar aquele momento que não foi legal, me ajuda a pensar no amanhã, aquele balanço do dia fica muito mais agradável, né? Como um balanço, como uma conversa, como entregar, como um pedido de ajuda, por que isso não foi legal, vão me confessar. Então é muito bonito também a gente finalizar. E aí, para quem acha, nossa, é muito, eu converso às 6 da manhã, vem o Ângelus a meio-dia, às 6, depois eu vou dormir à noite. É muita oração. O Salmo 112 diz assim, ó, louvai o nome do Senhor, desde o nascer ao pôr do sol. Né? Então é uma amizade que a gente quer estar junto. Não é um compromisso de peso, nossa, é muita coisa, ai, quanto tempo eu estou gastando. Não é isso. É
querer estar junto. Um outro meio, com certeza nós temos, muito lindo, muito rico, certamente, talvez o maior deles, talvez não, vou tirar meu talvez, o maior deles é a Santa Missa, né? O maior sacrifício de amor, e é um sacrifício de amor de Cristo por nós e de nós por Cristo, né? De estar ali acreditando em tudo que Ele fez por nós, né? De entregar a vida por nós, sangue, alma, divindade, e aí nós queremos estar com Ele. Uma vez eu estava na porta da igreja com uma amiga que eu amo demais, eu falei, você vai à missa? Ela falou, ai, eu não estou com um sapato feio. Ela estava de tênis. Aí eu falei, olha, se você tem certeza que lá dentro está Jesus vivo e você vai se encontrar pessoalmente com Ele, você nem vai ligar para esse sapato. Ela falou, é mesmo, né? E foi, o sapato já era uma bobagem. Então é assim, a gente parar e pensar, na minha vida, eu vou ou não vou? Se eu acredito que eu vou me encontrar com Jesus, eu vou naquela hora. Nossa, mas você vai à missa todos os dias? Todos os dias, porque meu melhor amigo está ali. É ali que eu quero estar. Um outro meio de crescimento espiritual, essa visita eucarística, né? Então, às vezes, não dá para eu ir à missa, eu tenho um horário muito corrido, eu trabalho por plantão, mas eu vou ali, porque eu sei que Jesus está ali vivo no sacrário, e eu posso ali mesmo, sem Ele estar olhando para mim, mas eu posso me relacionar com Ele. Então, é um outro meio que nós temos como um compromisso diário, essa visita eucarística. A leitura e a meditação do Evangelho, também chamada de Lexio Divina, leitura orante, são meios também em que Deus fala conosco. A gente sabe, né, se eu falei para vocês, certamente o maior meio é a Santa Missa, e de todos que nós vamos falar, eu amo todos. Mas o que mais toca o meu coração é a leitura orante. Porque na oração a gente fala. Na leitura orante, na Lexio Divina, Deus fala com a gente. E como fala? Quem já recebeu essa graça? Que bonito. Às vezes eu fico lá chorando sozinha, emocionada de ver como Deus fala comigo. E é comigo, sobre aquele assunto, às vezes tão específico. Então eu anotei aqui algumas sugestões que eu fui aprendendo ao longo do caminho e que me ajudaram, né? Primeiro, a gente tem que ter uma rotina mesmo, de rezar todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, no mesmo lugar. Para que isso? Para a gente não dispersar, para não esquecer. Quando não tem rotina, a gente esquece, né? Tá tudo na vida, pelo menos comigo é assim. Depois, ter como prioridade, como eu falei para vocês. Hoje eu vou começar a trabalhar mais cedo, então eu vou acordar mais cedo para estar com Jesus e para ouvi-lo. Depois, um detalhe que eu aprendi que me ajuda muito é ter um vocativo. É uma bobagem? É uma bobagem, mas para mim ficou muito mais claro que eu estou conversando com alguém. Então, quando eu falo, meu Senhor, meu Pai, Jesus, eu não estou ali no meu caderninho, outra dica que para mim só funciona assim, é se eu anotar. Senão a cabeça vai a 1000 por hora, pensa em 1000 problemas, 1000 tarefas para fazer e não dá certo. Então eu anoto e sempre com esse vocativo, porque eu não estou falando comigo mesma. Não é um diário, não é querido diário, não. É Jesus, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Então é um detalhe que me ajuda muito, além de anotar. Um detalhe que eu aprendi no retiro que a gente teve do Reino Cristo é a gente pedir uma graça. No começo eu falava assim, eu não tenho graça nenhuma para pedir. Nossa, como a gente tem coisa para pedir. Minha gente do céu, eu sou a maior pidona do mundo. Por que vale a pena, antes de começar, pedir uma graça? Porque Deus fala com a gente sobre aquela graça. É incrível. É incrível. É incrível. Qualquer assunto. Faça uma experiência. Não dá para falar. Tem gente já balançando a cabeça assim, e eu sei que já sabe o que eu estou falando. E possivelmente todas já sabem aqui. Né? Então, que a gente tenha isso como realmente um meio de crescimento espiritual. Depois, no final, fazer um propósito. E o que eu, a partir dessa leitura, desse diálogo, qual é o propósito do dia? Então, o propósito vai me ajudar também a
espiritual, né? E um crescimento de forma mais prática. Depois de ter esse relacionamento pessoal com Cristo, o que eu vou fazer no dia de hoje? Eu trouxe até para vocês verem, né? Gente, com toda humildade para quem não faz, quem ainda não vive, né? Mas eu comecei com esse livrinho aqui, ó, bem pequenininho, esse meu, 2016, mas é legal ter um ano, porque ele vai acompanhando as leituras da igreja, e aí ele tem uma meditação de um santo, bem pequenininha, e uma reflexão bem pequenininha também. Então, por exemplo, lá em 2016, o pensamento do dia era assim, ó, de Santa Teresa d'Ávila: assim como no céu há muitas moradas, assim existem muitos caminhos que levam até lá. Aí a gente medita, pensa que caminhos são esses, e eu achei bonito que hoje peguei o livrinho para trazer para vocês e falei, há muitos caminhos que nos levam até lá, e o tema de hoje é justamente esses caminhos, né? Esses meios de crescimento espiritual. Uma outra dica que eu gostaria de compartilhar, porque a palestra é assim, né? Para ser bem prática, para a gente sair dali com algumas sugestões práticas. Essa Bíblia a gente já me até fez de mostrar, porque ela já está tão velhinha, tão usada, tão gasta, mas que Cecília deu de presente para o Bernardo, Rome me emprestou, e aí eu fiz uma leitura e me apaixonei e sou super fã. É a mesma Bíblia Ave Maria, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só que ela tem assim uns quadros que nos ajudam a explicar aquela leitura, tem umas meditações, tem umas orações sobre aquela leitura do Evangelho, ou outras, qualquer trecho bíblico. Então é uma Bíblia assim que ajuda demais nesse nosso crescimento espiritual, nessa caminhada com Cristo. Bíblia Católica do Jovem. No início eu colocava aqui, ó, porque depois ficou caindo. Eu colocava uma coisa para tampar, porque vão falar, gente, essa mulher velha está se achando a jovem, né? Ai, ai. Então, finalizando aqui o nosso Gil está quase finalizando, deu tempo também, ele já está aqui pertinho de mim. Esse primeiro momento, né, que eu separei em momentos, os nossos momentos pessoais com Cristo, nós temos também o Reino Cristo, o nosso retiro mensal, o nosso concílio, o nosso tríduo que está chegando aí no mês que vem, que são todas oportunidades de nós estarmos no nosso, por exemplo, no nosso retiro. Uma manhã com Cristo, 2 dias, 3 dias, ai que delícia, só ali com Ele. Então é um outro meio de crescimento espiritual. Uma outra sugestão que nós temos, e que também é um meio muito importante, é momentos com o nosso diretor ou com a nossa diretora espiritual. E aí a direção espiritual é uma graça que nós temos. Se a gente olhar esse tanto de gente aqui, e mais outras e outras equipes, nós temos a graça de ter um diretor espiritual nos ajudando no nosso crescimento espiritual. É uma graça que o Reino Cristo nos oferece. E aí, para isso, a gente precisa se preparar bem, não é? Preparar bem esse momento com o nosso diretor ou diretora, com o Espírito Santo conduzindo tudo. Então, não é uma conversa com o diretor espiritual, não é. A gente reza, a gente oferece, a gente medita. Eu não sei vocês, mas às vezes eu saio de uma direção espiritual já preparando a próxima. Na semana que antecede ali, eu vou pedindo em todas as minhas orações que Deus me inspire aquela conversa. E de uma forma bem prática, a Rome nos ajudou a construir uns pontos para a direção espiritual, que depois eu vou compartilhar com vocês. Mas para a gente não chegar lá falando e não chegando a um ponto, né? Então, por exemplo, eu vou tratar de autoconhecimento, meios de santificação, um apostolado, dúvidas ou dificuldades nos nossos compromissos espirituais, problemas particulares. Vejam que esses problemas particulares vêm lá depois de outras coisas muito mais importantes. Isso me ajudou tanto, porque antes eu só levava o problema do dia a dia, como se o padre fosse um psicólogo. Gente, diminui muito a grandeza de um diretor espiritual, não é? E aí, sugestões de livros espirituais e, por fim, deixar marcada a próxima direção espiritual.
pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença. Senão a gente passa 2, 3 meses sem direção, porque esquece até que, nossa, já tem 2 meses. Às vezes o pai que quer atrás da gente. Né? Então depois eu vou mandar esse roteirinho, esses pontos que ajudam demais de forma muito prática. E aí, com o nosso diretor espiritual, a gente pode fazer um projeto de reforma de vida, um plano de vida espiritual. Com ele, preferencialmente, uma boa confissão, a partir de um bom exame de consciência. E aí nós temos isso como um compromisso, uma sugestão no Reino Cristo a cada 15 dias. É bom a gente ter isso como uma referência, né? Porque a Igreja Católica sugere a confissão uma vez ao ano. Ai, gente, mas é tão pouco, né? É tão bom assim a gente sai da confissão outra pessoa, da vontade, como alguns santos, de se confessar diariamente. Então é um compromisso que a gente tem quinzenal. E para finalizar, estou muito apertada aí, Cris? Não, pode, vai ser bonito. Ai, que bom. Os nossos momentos com Cristo e com santas amigas eu organizei assim. Então o nosso encontro com Cristo, gente, que riqueza a gente entender que aquele encontro, que a minha equipe se chama Nossa Senhora de Guadalupe, é um encontro de perseverança, é uma equipe de perseverança. E é isso, né? Se a gente entender que é um grupo que nos ajuda na nossa caminhada cristã, eu priorizo em relação a qualquer coisa. Ah, eu vou marcar médico. Não, nesse horário eu não posso. Ah, mas médico é muito importante. Sim, então por isso eu vou marcar para amanhã, para a semana que vem. Porque é uma equipe de perseverança. Se eu entender que é um encontro com Cristo, é um encontro com amigas santas que eu amo, que me ajudam na minha caminhada, mas é um encontro com Cristo. Ele tem a nos dizer. A nossa visão, a nossa posição, o nosso interesse de estar ali, pronto para ouvir, é muito diferente. Né? Então, o nosso encontro com Cristo nos ajuda muito a crescer nessa fé. Nos nossos círculos de estudos, eu fiquei parando, nesse tempo de preparação para falar para vocês, o que a gente poderia pensar, né? O que nós já aprendemos. A primeira equipe que eu realmente me engajei e vim caminhando é de 2016. Quantos ensinamentos que a gente teve? A gente estudou livros da Bíblia, então, Tobias, se falar Tobias, opa, já estudei de forma aprofundada Tobias, Esther, Ruth, olha que legal, eu tenho mais afinidade. Vidas de alguns santos a gente estudou também alguns livros super especiais do Papa, né? algumas catequeses do Papa. A gente estudou sobre alguns assuntos mais polêmicos que decidimos estudar. Doutrina social da igreja, que é o tema do momento, né? E quando a gente para assim, de forma bem leve, uma vez por mês, a gente pega 1h15, que é o nosso encontro, e se dedica àquele assunto. Quando a gente faz um balanço de 5 anos, quantas coisas a gente já estudou? E coisas significativas que ficam na nossa vida, né? A gente teve um momento de estudar sobre os temperamentos, não foi? Nossa, como muda a vida a gente entender o nosso temperamento, o temperamento do outro, e a partir daí melhorar os nossos relacionamentos. Né? Então, os círculos de estudos é outra riqueza que nós temos. O diálogo com a responsável, que nos orienta, que nos ajuda na nossa caminhada cristã. Ter um apostolado. Todos aqui têm um apostolado? Tem gente que dentro da equipe é responsável. Eu sou responsável pelo crescimento. Aí fala, não tem apostolado. Tem. Você é responsável por ajudar o crescimento da sua equipe. É um apostolado muito importante. Então, assim, pode ser um apostolado na equipe, na paróquia ou fora. Né? Então, é uma forma de nós sermos, na prática, apóstolos de Cristo. Então, ter um apostolado é muito importante. E na nossa equipe, a gente pensou em várias formas de várias amigas terem um apostolado. A gente tem, óbvio, o Icafim, que todo mundo tem. A gente tem o Ângelus, né, Regina? Que é um apostolado lindo, que me ajuda a rezar o Ângelus todos os dias. Tem uma amiga que ajuda a lembrar os aniversariantes, a gente celebrar o dom da vida. Tem também algumas pessoas que se envolvem em
hoje não está aqui a Simone, mãe da Marisa, mas na equipe São Tomás de Aquino, ela manda a vida dos santos diariamente. Então, são alguns pequenos apostolados, mas que fazem grandes contribuições para o nosso crescimento espiritual também. Então, ter um apostolado é mais um meio, conhecer a vida dos santos. Gente, que lindeza, né? A gente fazer aqueles sorteios padroeiros. E durante um ano, a gente acompanhando, e vivendo, e lendo, e aprendendo as virtudes daqueles santos. Eu até então, antes do Reino Cristo, meu santo mês de devoção era São Longuinho. E não rio, porque até hoje ele é muito meu amigo. E São Longuinho é um santo, não é só de criança não, ele é um santo que é nosso amigo, que ajuda muito, então não me minimizem, por favor. Mas que lindeza a gente conhecer santos tantos conhecidos e virtudes tão bonitas que a gente pode imitar, buscar, vivenciar e crescer. Né? Então, eu acho tão lindo a gente ter esse conhecimento dos santos, dos grandes santos, para a gente buscar ser como eles, né? Uma outra muito importante, nós temos, e eu estou quase terminando, santas amigas. Uma vez eu comentei com uma amiga que a Rome era meu exemplo. Meu exemplo é a Rome, olha o jeito dela falar, o jeito dela calar. E essa minha amiga tão linda falou, não, mas o seu exemplo tem que ser Nossa Senhora. Aí eu falei, mas Nossa Senhora está difícil demais da conta. Ainda mais eu que sou colega, falo demais, aprender a silenciar é muito difícil. E aí comentei essa mesma história com uma outra santa amiga, e ela falou, olha, a Rome está lá na casa dela, com a família dela, com os filhos dela. Nossa Senhora está com você bem pertinho todos os dias. Então ficou mais fácil, né? A Rome é uma amiga próxima, querida e amada, mas Nossa Senhora é uma amiga próxima, querida, amada, em dobro, em triplo, multiplicado, né? Então que nós tenhamos aí Nossa Senhora como nossa referência de vida. E aí, nosso diretor espiritual, ainda conta essa história para ele. E ele falou assim, olha, mas nosso modelo é sempre Cristo. É Jesus. Nossa Senhora e Jesus. Pensar o que Jesus faria naquele momento. Difícil, né, minha gente? Mas é nosso modelo, é a nossa caminhada. É isso que a gente busca. Então, eu fiz uma listinha aqui. Cris, na hora que você falar agora, para de falar, eu paro com a minha lista. Mas o que eu aprendi com essas santas amigas, que são minhas amigas de caminhada no Reino Cristo? Esse testemunho de entrega, um testemunho de serviço, de caridade, de doação a uma equipe, a uma amiga, a alguém que precisa. Eu aprendi a enxergar as delicadezas de Deus. Eu achei isso tão lindo, assim, a gente parar e pensar, nossa, eu vou falar hoje que é dia de Santa Teresinha, minha santa de devoção. Gente, isso é uma delicadeza de Deus. A gente enxergar essas pequenas delicadezas de Deus na nossa vida fortalece muito a nossa fé, muito. Porque a gente sabe como Deus cuida de todos os detalhes, de tudo na nossa vida. Eu aprendi as jaculatórias. Gente, eu nem sabia o que era jaculatória. Conhecia as frases, mas não sabia que tinha esse nome e não sabia o poder de uma jaculatória. Né? Quando a gente está ali com a fé enfraquecida, Jesus, eu confio em vós. A gente pegar aquelas frases e ir meditando e não murmurando, e ali, memorizando, lendo, relendo, repetindo, aquilo ali fortalece a nossa fé. Isso eu aprendi com as nossas santas amigas. Aprendi a interceder pelas pessoas. A gente pode parecer uma bobagem, mas eu falo para vocês. Quando falava assim, vamos rezar pelo pai da fulana, eu falava, nossa, a gente vai rezar, mas eu não conheço o pai, como é que eu vou falar? Eu vou falar o pai da Marilza, sem conhecer, assim mesmo? Não é desse jeito. Eu vou falar assim, Jesus pelo seu Bertoldo. E Jesus vai saber que o seu Bertoldo é o pai da Marilza? Eu não sabia isso. Estou falando aqui para vocês, as que vêm de pais, mães católicos, que aprenderam a rezar lá pequenininho, vão falar, nossa, mas que bobagem. Mas para mim foi algo muito significativo. E hoje eu tenho uma listinha de intenções. Quando alguém fala assim, reza por mim, eu falo, reza, anoto lá na listinha
e rezo mesmo, porque a gente tem isso na nossa Igreja Católica, né? Esse poder de interceder pelos outros. Então, muito bonito a gente poder interceder pelos outros. Aquela piedade ao receber a Eucaristia, a indicação de livros, de filmes, de aplicativos, de fé, confiança, esperança nas adversidades, a prática das virtudes, né, a beneficência. Então, são muitos e muitos aprendizados que a gente tem. E aí eu finalizo agradecendo muito a oportunidade de ter essa caminhada cristã com vocês, santas amigas, que ensinam as pequenas, médias e grandes coisas a crescer espiritualmente e a caminhar mais perto de Jesus e de Nossa Senhora. Obrigada.